Amados irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria convidar os irmãos para, junto comigo, abrir suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 18. Vamos ler apenas 4 versículos. Mateus, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 4. Então, os irmãos aí, juntamente comigo, abra suas Bíblias aí. Em Mateus, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 4. É uma passagem que Deus colocou, um tema que Deus colocou no meu coração, e Deus nos direcionou para pregarmos hoje aqui nesta igreja, né? Mateus 18, versículo 1 até o 4, que diz assim: acharei? Todos acharam, né? Naquele dia, naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus, no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse será o maior do reino dos céus. Amém? Só essa passagem só. Hoje, o tema que nós vamos trazer para os irmãos é humildade, o caminho do reino. Se a gente for olhar o Evangelho, o que é o Evangelho, na verdade, a gente vai ver que o Evangelho, ele nos traz alguns paradoxos para nós, na forma de nós pensarmos, na forma de nós queremos agir. Ele vai de contramão às nossas filosofias, vai contramão tudo aquilo que nós queremos. E o Evangelho, o que nos chama atenção é que ele nos traz uma ideia de perda, né? Aquele que não gosta de perder, ele não vai ele não vai ser feliz, né? Ele não vai entender o que é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de perda. Jesus disse: olha, aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. E aquele que ganhar a sua vida, ele vai perder. Então, não tem jeito. Se você quiser ganhar, você vai perder. Então é melhor nós perdermos e ganharmos, não é melhor assim? Do que nós queremos achar que estamos ganhando e no final das contas, vamos perder. Não tem jeito. De qualquer forma a gente vai perder, amado. Não tem como nós ganharmos esta partida neste mundo. Então é melhor que nós entendamos em primeira mão o Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é o Evangelho de perdas. Jesus, ele passa durante 3 anos aqui nessa terra, no seu ministério, justamente ensinando isso para os seus discípulos. Se formos verificar, desde o início, tanto que quando ele começa a pregar no Sermão da Montanha, a primeira mensagem que ele fala sobre como é que alguém vai ser feliz. Como é que é a felicidade de alguém? Ele fala: feliz é aqueles humildes, bem-aventurados que são humildes, que são simples, porque deles já é do reino dos céus. Então, a humildade, na verdade, ela começa no início de qualquer caminhada. Se você quiser caminhar, se você quiser ter um sucesso, se você quiser ser uma pessoa feliz, vou dizer assim, precisa de aprender o princípio da humildade. Foi isso que Jesus nos ensinou. A sua própria vida nos trouxe essa lição de humildade. Ele diz a Bíblia lá no capítulo 2 de Filipenses, que ele larga toda a sua glória, larga tudo, larga aquele lugar bonito para poder vir a esta terra, para poder sofrer e morrer e ser humilhado sobre essa terra. Você tem ideia do que é isso? Alguém largar a sua glória, a sua majestade, para poder se humilhar. Irmãos, se encarnar no ser humano é a coisa mais humilhante que alguém possa ter. Como um Deus supremo, como Deus ele é. Mas ele fez isso para poder nos trazer essa lição. A lição de Jesus foi que essa é a lição da humildade. Se nós não aprendermos esta lição, amados irmãos,
Eu repito para os irmãos, nós não iremos entender ou nem vamos caminhar na caminhada do reino. O reino de Deus, em primeiro lugar, ele vem em intermédio de humildade. Não podemos perceber, se nós formos olhar aqui o contexto, você vê que todas as respostas de Jesus vêm de uma pergunta. E todas as perguntas têm as suas razões por quê. Alguém vai perguntar, por que eu vivo nesse mundo? Esses dias, o nosso neto perguntou para a gente, sabe, pastora Cris, quem criou Deus? Olha a situação, né? Mas se nós somos um ser criado, olha só a inteligência de uma criança de 5 anos de idade, né? Uma criança de 5 anos pergunta para a gente quem criou Deus. Por quê? Porque ele entendeu que ele foi criado. Se ele foi criado, então ele agora está perguntando quem criou Deus. Então, sempre gera a pergunta. Nós somos pessoas, ou somos os seres a qual estamos cheios de perguntas. Todos nós aqui temos algo, né, que queremos saber. E para isso acontecer, temos que perguntar. Então, os discípulos, na verdade, estavam nesse dilema, né? Jesus pregava sobre o reino, Jesus falava sobre o reino dos céus, falava sobre isso, e sempre reino, você vai imaginar que sempre tem que ter alguém maior, não é verdade? Você olha aí, que hoje nós temos a princesa Elizabeth, a grande eterna, né, Elizabeth, que a mulher acho que não morre mais, né? Então, e ela está lá, será que é sósia isso, né? Eu estou achando que é sósia, porque tá difícil. Ela e Silvio Santos, vou falar a verdade, os dois parece que não vão morrer mais, né? Viu, irmão Vanil? O senhor está bem ainda, diante dos dois, o senhor está bem ainda do que eles. Vamos lá, entendeu? Agora, então, quando se pensa em reino, pensa em alguém lá em cima. Então, os discípulos gerou isso na cabeça dos discípulos, né? Quem é o maior? Quem vai ser o maior entre nós? Nós somos 12, né? Quem vai ser o maior entre nós? Então Jesus, agora ele chega para Jesus e pergunta para Jesus quem é, e ele fala aqui no versículo, quem é o maior do reino dos céus? Quem é o maior? E aqui quem seria o maior? E Jesus, então ele começa a responder essa pergunta para os discípulos, trazendo lições para a gente. E se você observar, no capítulo 17 aqui, você vai ver que 3 deles é levado ao monte, chamado Monte da Transfiguração. Lá eles vê Jesus, né, se apresentando como o próprio Deus, a sua glória como o próprio Deus. Imagina só que privilégio. Talvez Pedro, talvez João, Tiago, eles achavam, olha, se nós fomos escolhidos entre os 12 para poder contemplar esta glória, então nós vamos ser os maiores. Mas, irmãos, eu tenho uma coisa que eu queria dizer para os irmãos, que os irmãos não fiquem chateados comigo hoje, né? Mas tem uma coisa que, para que alguém receba algo, vai acontecer algo em nós, né? Então não é à toa que alguém recebe a glória. Tem pessoas que gostam de orar assim, sabe, pastor Cris? Senhor, dá-me a revelação do teu evangelho, dá-me a revelação da sua glória. Tudo bem, não é errado pregar assim? Não é errado, orar assim, perdão. Não é errado você orar e pedir o Senhor para se revelar até você. Agora, a pergunta é, você tem suporte, você tem condições de suportar o que você vai sofrer ao você receber a glória de Deus na sua vida? Porque vem uma coisa interessante, capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo, ele é revelado a ele a glória do céu, da glória do lugar. E lá ele fala que nesse lugar ele ouvia coisas que não poderia se pronunciar aqui nessa terra. Então, ele tem a revelação da glória de Deus. Só que acontece algo, escute aqui, queridos. Para você que está orando aí sobre isso, então escute isso aqui. E aí, diz a Bíblia, que quando ele acorda daquela revelação, daquele arrebatamento que ele teve, ele já começa a ser confrontado por um mensageiro de Satanás, que a qual esbofeteia ele, e ele sente algo muito
ruim dele, porque ele diz que ele vivia e sentia agora, ou vivia, ou tinha dentro dele um espinho na carne. Sabe o que é aquele espinho? Vocês já foram espetados por um espinho, né? Eu acho que eu já fui várias vezes. Por exemplo, aquelas fiadas de madeira então, que entra no dedo, né, irmão? Aquela coisa incomoda, não, irmão Jorge? Então é isso, aquela incomoda. Enquanto você não tirar aquele negócio do seu dedo, você não vai ter paz na sua vida. Então vamos imaginar com o espinho na carne que Paulo dizendo que era algo que incomodava Paulo. Até hoje não vamos aqui entrar nesse mérito de descobrir querer saber o que é esse espinho da carne. Só quer dizer que algo incomodava Paulo. E ele pedia 3 vezes para poder afastar aquele mal dele. E só recebeu aquela resposta simples: a minha graça te basta. Isso já é o bastante para você. Mas eu quero falar para você aqui que Paulo, diz a Bíblia, você vai observar aqui, vamos lá, 2 Coríntios, você vai observar aqui no versículo 7, não me falha a memória, olha o que diz o texto, interessante, olha só: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de quê? Eu não me exalte. Sabe por que às vezes acontece, você vê a maioria das pessoas que são usadas por Deus, que são pessoas que retêm a revelação de Deus, passam por dificuldades, passam por lutas? É justamente para isso, para que não venha se exaltar com aquilo que Deus está te dando. Então, tome cuidado quando a gente for pedir algo a Deus. Senhor, eu quero dons do Espírito. Cuidado, Deus vai te dar o dom do Espírito, mas também vai te dar as lutas, vai te dar os espinhos na sua carne. Eu me lembro de uma irmã lá de Minas Gerais, né, Teoflotone, uma irmã de Deus, ela já partiu para o Senhor. E ela me dizia algo, ela era uma conselheira, como a pastora Cris aqui falou sobre conselheiros, eu tinha essa irmã como minha conselheira. E ela dizia algo para mim que eu não vou esquecer até hoje. Um dia, ela chegou e ela tinha vários problemas. Olha, irmãos, quer ver uma mulher problemática de saúde? Era aquela mulher. Ela tinha todos os problemas possíveis que você possa imaginar de saúde. Mas o que me chamava a atenção é que ela não parava. Ela sempre estava na casa do Senhor, né? E era uma mulher que orava intensamente. Tanto que o marido dela, que é o pastor Geraldo, quando ele pregava ao púlpito, você vê aquele homem sendo usado por Deus, mas não era por ele, vamos dizer assim, mas aquela mulher, antes de ele ir para o púlpito, aquela mulher ficava em oração, orando pelo seu marido, e Deus abençoava aquela mensagem que a qual impactava vidas naquele lugar. E ela me disse uma vez, e falava que Senhor, eu estou assim, Senhor, eu estou toda problemática, não tem condições de eu poder fazer a sua obra. E Deus falava com ela: faça assim mesmo. E ela fazia, ela não parava. Sabe que às vezes Deus permite isso na nossa vida? Não é para poder nos martirizar ou para nos maltratar, não. É para que nós viemos nos colocar nos nossos devidos lugares. Porque nós temos esta tendência de nos orgulharmos, ficarmos soberbos diante daquilo que vamos fazer. Eu vou fazer, temos aí várias coisas, vários homens, né, que caíram, a qual não conseguiram prosseguir, justamente por quê? Porque deixaram que o orgulho tomasse conta da sua vida. Deus quer usar todos vocês aqui, mas às vezes Deus permite que venham as dificuldades, venham as lutas, justamente para poder nós nos colocarmos nos nossos devidos lugares. Ser humilde é completamente depender de Deus, é depender do Senhor de todas as formas. Deus nos criou a gente para vivermos por nós mesmos. Deus nos criou para podermos dependermos dele. E quando nós achamos que nós não dependemos mais dele, aí Deus permite algo acontecer. Por exemplo, vamos dizer que Paulo pudesse dizer assim: eu vi a glória de Deus, eu sou um homem de Deus, né? Porque eu vi a glória de Deus. Aí Deus, antes que Paulo pensasse assim, ele permite
que algo aconteça com a vida dele, né? Um espinho na carne incomode ele, alguém confronte ele, como confrontou, como mensageiro de Satanás. Então o caminho para o reino de Deus se dá mediante a simples confiança e dependência que a qual vimos em uma criança. Você vê uma criança, a completa dependência dela dos seus pais, depende de tudo, né? Então o caminho para a grandeza também acontece através da humildade, que a qual é exemplificado pela criança, né? Então vimos ali o exemplo disso. Jesus pega uma criança e posiciona ela e diz: olha, vocês querem ser maior? Então está aqui o exemplo de quem é o maior do reino dos céus. Então, quem é maior do reino dos céus? É aquele que serve o seu irmão. Esse é o maior do reino dos céus. Tem uma coisa que Deus sempre vai nos ensinar. Se você quer ser maior, Jesus às vezes no capítulo 13, não falei memória, é isso mesmo, de João, ele dá um exemplo, como é que é feito isso. Ele chega de uma caminhada longa, quando chega naquela casa, ele espera os seus discípulos se posicionarem. Eu já imagino um já encostando: estou cansado, outro: estou cansado. Jesus vê aquilo tudo, pega uma bacia, enche d'água, pega uma toalha e começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Aí Pedro, nós conhecemos a história, ele fala assim: não pode, não, se eu não lavar os teus pés, você não vai fazer parte da minha vida. Isto é, eu estou te dando um exemplo para vocês aprenderem. Então, servir é a forma mais clara de considerar quem é o não maior do reino dos céus. Porque a ideia humana é querer ser servido, não tem aquela coisa, né? E você chega no restaurante e você espera por quê? Para o garçom te servir, né? Quem gosta de lugar muito chique, tipo assim, pastora Cris, pastor Sevilho, aí chego lá, não? Não, eu pensei que chega lá e puxa a cadeira, o garçom, né? Quem tem que puxar a cadeira são os homens, mas aí o garçom faz isso lá, aí ele vai, puxa, aí coloca todas as tuas mãos, depois se serve. Quem aqui não gosta de ser servido? Irmãos, vamos falar a verdade, todos nós queremos ser servidos. Mas então, porque já vimos que esse princípio dentro de nós, porque isso faz parte da natureza pecaminosa do homem, em querer que alguém faça por nós. E quando nós somos ensinados a fazer pelos outros, vamos quebrar paradigmas, quebrar padrões da vida nossa, quebrar, sabe, aquilo que nós queremos que faça por nós. E isso é ruim. Por exemplo, alguém ser mandado, ninguém gosta de ser mandado, não, mas esse é um princípio, né? Na igreja existe esse princípio. Alguém para subir, né, a um cargo de pastor, eu falo sempre assim: alguém um dia ou continua fazendo o trabalho de serviçal. Ninguém vai mudar a forma de servir, né? Hoje nós somos pastores, mas continuamos a servir, continuamos a ajudar as pessoas. Então, tem um slogan que eu aprendi muitos anos atrás, eu até trouxe aqui para os irmãos vão lembrar, que fala assim: para que você venha ser um bom líder, primeiro você precisa ser, quem lembra? Um excelente servo. Antes de você querer liderar, eu tenho que aprender a ser servo. Ninguém lidera que antes não aprendeu a ser servo. Não existe líder que não seja servo. Existe servo que agora é líder. É o contrário. E é claro que isso não faz parte da nossa vida. Tudo que nós queremos não é servir. Aí você se encaixa no Evangelho, você olha para o Evangelho fala: tem que servir. Se você não se comportar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Olha só que coisa. Alguém quer voltar a ser criança? Nossa irmã, a pastora Cris aqui, ela não quis revelar a sua idade aqui inicialmente, né? Mas ela
ela provou que ela continua querendo ser criança. Isso é muito bom. Eu também quero ser criança, né? É muito bom você voltar, você viver como criança, a mentalidade. Às vezes o corpo não tem mais aquela vigor mais, né? Como as crianças têm de correr, né? Eu não corro mais, né? Mas a mente em si, que é o nosso espírito, tem que se comportar como criança, viver como criança. Na vida para cá, a gente está até conversando com a minha esposa no carro, que o cristão que é motorista, ele tem que aprender os princípios básicos de um motorista. Servir na estrada. Quer passar, meu irmão, está com pressa? Então passa, meu filho, passa, não tem problema nenhum, né? Eu demoro a chegar, mas pelo menos me livro de você, né? Mas esses são os princípios básicos. E nós como cristãos, nós temos que aprender a utilizar utilizar as leis que a qual implica ali na questão da segurança quando você vai pegar uma estrada. Segurança, ligar as setas, né? Tem pessoas que eu conheço que não ligam a seta. Eu perguntei, por que você não liga a seta? Porque não tem carro atrás, né? Aí que entra o problema. Aí nós deixamos nos levar por esse sistema. Um dia vamos criar um hábito de não fazer isso, aí vai acontecer um acidente. É como você vê acontecendo aí fora. Porque existe acidente na vida espiritual das pessoas. Porque elas criam hábitos que hoje deu tudo certo, amanhã vai continuar dando certo. Eu pequei hoje, amanhã vou continuar pecando, porque vai dar tudo certo, porque não houve nada, não aconteceu nada, e acaba que um dia a casa vai cair. Mas isso acontece no mundo do crime. Eles acham que nunca vão ser presos, né? As pessoas acham que nunca vão se confrontar e não vão ser mortos, e é o que acontece hoje, porque criam hábitos, e nós temos que aprender a depender de Deus continuamente, aprender a entender isso. Uma vez, uma pessoa chamada, um grande homem da lei, chamado Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus. Talvez ele estava pensando, talvez como um de nós, né? Achando que a vida natural é essa aqui mesmo, vamos seguir avante. E aí, ele chegou para Jesus virou para ele e disse: olha, aquele que não nascer de novo, esse não vai poder entrar no reino dos céus. O reino é para novo nascimento. O que é o novo nascimento? O que é regeneração? É mudar a forma de viver. É exatamente isso. Eu não gosto muito de usar teologia para essas coisas. Eu vou usar a coisa mais simples possível. Então a simples é essa, é mudar a sua forma de viver. É isso que Deus está a cada dia trabalhando em nossas vidas, na minha vida e na vida de todos vocês aqui, é querer mudar a forma de vocês viverem, porque a forma que eu acho que eu tenho que viver, essa forma não vai me fazer ser feliz, porque às vezes passamos por decepções, porque passamos por situações frustrantes na nossa vida, porque queremos viver conforme eu acho que tenho que viver. E o novo nascimento, ele vai nos fazer o quê? A voltar a começar tudo de novo. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, elas não fazem mais parte da nossa vida. E não deve fazer parte da nossa vida. E aí Nicodemos chega para Jesus e começa, num homem inteligente daquele, perguntou: como é? Quer dizer que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para poder nascer e para poder entrar no reino dos céus? Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, agora a vida de você tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Quem vai guiar você agora não vai ser mais a sua forma de pensar, não vai ser mais aquela cultura que você aprendeu com seus pais. Não tem aquela ideia, eu nasci assim, vou morrer assim. Essa ideia tem que morrer, tem que acabar da nossa vida. Ela não pode permanecer, porque se ela permanecer, nós não vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. E esse é o ponto de partida para podermos, que Jesus quer mostrar para os discípulos aqui, né? Voltar a ser criança novamente. Não tem aquela coisa,
Tem algo na autoescola que eu não esqueço até hoje, que alguém disse para mim. Né? Nós estamos aqui falando sobre autoescola, né? Que o Mateus foi lá. Eu fiquei 2 vezes reprovado, ele ficou 1 vez só, então é melhor do que eu ainda, né? E tem algo que lá nos ensinaram e nós temos que aprender. Ele fala assim: olha, tudo que você aprendeu em dirigir carro lá fora, entrou aqui dentro e esquece. Porque esse é um dos fatores que faz muita gente ficar reprovado. E motoristas bons. Não é pé de chinelo igual eu, não, que não é muito bom de roda, não. São bons motoristas e ficam reprovados. Eu conheço pessoas que dirigem melhor, superiormente, muito maior do que eu. Muito melhor do que eu. E até hoje não conseguiram tirar a sua habilitação. Porque traz costumes e hábitos lá de fora. E quando chega na autoescola, que tem que ter concentração, e pensa que não, irmãos, aquela coisinha ali não é coisa boba, não. É coisa que tem que ter nas estradas. Olhar para trás, olhar para o lado, etc. Não, é necessário sim. E quando você cria esses hábitos, você vai evitar 90% ou mais de 90% de acidentes nas estradas. Porque uma vez, numa determinada cidade aí, eu estava vendo uma reportagem que uma colisão entre uma moto e um carro. Escute somente isso aqui, irmãos. E o que acontece? O carro, ele estava errado porque não podia entrar na faixa contínua. Mas ele ligou a seta. Tudo bem. A moto estava vindo contramão. Olha só, tudo errado, né? Contramão. Ele vira o carro, a moto pega no meio do carro. Mas ali, mesmo os dois estando errados, poderia ter evitado esse problema. Poderia? Eu vou explicar como é que poderia ter evitado. Se aquele motorista, ele fosse uma pessoa atenciosa na autoescola, ia lembrar que antes dele virar, ele tinha que fazer o quê? Olhar para trás. A seta não significa nada, a não ser que você faça esse ponto, toma essa atitude primeiramente. Está vendo onde está erro nosso? Às vezes na vida cristã também é a mesma coisa. Às vezes pode ser a coisa mais boba possível, a mais fora de senso possível, mas se você não levar isso e tudo em conta o que Jesus ensinou nas Escrituras, nós vamos perder alguns pontos e perder algumas coisas nesta vida. Porque a nossa tristeza, as nossas decepções, as nossas frustrações estão justamente por conta de nós não obedecermos como deve ser obedecido o evangelho dele. Voltar a ser criança é querer aprender tudo de novo. É querer chegar um momento da sua vida e falar: eu não sei mais nada, eu vou agora me voltar. O que ele me ensinar aqui dentro, isso é novo nascimento. O que ele me ensinar aqui dentro é o que eu vou seguir a partir de agora. O que está faltando hoje, para muitas pessoas, para que a igreja ela seja a igreja mesmo, precisa que a gente nos volte para isso. Nascer de novo. Muitos de nós dizemos: eu nasci de novo. Mas as atitudes não demonstram nada disso. Continua com os velhos hábitos. Continua com o mesmo pensamento. Paulo fala lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Antes, transformai o quê? A nossa mente, a nossa forma de pensar, para que eu venha entender e saber qual é a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo disse aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu não vivo em menção do que eu penso, do que eu sou. Eu vivo por aquilo que Jesus falou e que Jesus me ensinou. É isso que está querendo dizer para os discípulos aqui. Vamos mudar essa forma de pensar. Se você não mudar a sua forma de pensar, eu acredito que você não vai entender o que é o Evangelho. O Evangelho é complexo? Podemos dizer que sim, mas é complexo para aqueles que a qual não querem
nascer de novo, não querem voltar a começar tudo de novo. O desejo de ser o maior no reino revela, aqui nesse caso aqui, um orgulho que era inconsistente com o genuíno discipulado. O que nós aprendemos com o discipulado? Que o discípulo, ele tem que ficar aprendendo constantemente com o seu mestre. A humildade vai nos trazer a verdadeira grandeza. Se alguém disser, o que é, alguém perguntar para você, o que é ser grande? Dizer, ser grande é quando alguém serve o outro, quando alguém necessita, quando alguém está em menção do seu próximo. Olha o que Paulo falou, eu até anotei aqui, no capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, eu não notei aqui não, mas eu vou ler, está aqui. Ó, Filipenses 2:3, olha o que Paulo falou, atente somente, olha, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Sabe por que existe, eu sempre falo, eu gosto quando eu uso esse versículo, eu quero falar com casais também. Eu falo isso com minha esposa. Olha só que interessante. Sabe por que as pessoas brigam? Sabe que os casais brigam muito, irmão Cris? Sabe que os casais brigam muito, irmãos? É simples. Os casais brigam porque um quer ser maior do que o outro. Essa é a razão principal de uma briga entre casais. Porque se eu olhar para minha esposa, eu olhar ela como ela mais grande do que eu, com ela superior do que eu, é claro que eu não vou brigar nunca com ela. Ela é superior, ela que manda em mim. Ela vai olhar para mim e vai dizer assim, ele manda em mim, eu não vou brigar com ele. E aí, alguém que é superior, você não briga, você conversa. Vamos conversar aqui? Vamos dialogar? Eu falo isso porque uma vez o meu ex-patrão, uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, ele praticamente escorraçou a mim ali no meio de muitas pessoas. Eu simplesmente fiquei quieto. Igual aquele seco, né? Aí fiquei quietinho. Aí eu não vou brigar com o meu superior e nem confrontar o meu superior. Ele é meu superior, ele é meu patrão. Aí esperei acabar o expediente. Aí eu fui lá e pedi licença a ele para entrar no escritório dele, ele me permitiu, já estava calmo, né? E que estava nervoso era eu, né? Aí entrei lá, conversei com ele, olha, o senhor me chamou de irresponsável, como o senhor chama um homem casado de irresponsável? Aí, no final das contas, eu conversando com ele, mostrando para ele o que ele tinha feito comigo, com respeito, tudo ficou bom, né? E ficamos amigos, e hoje somos amigos. Está entendendo? Quando existe essa ideia de você considerar o seu irmão superior a você, qual é a ideia de alguém que é superior? É servir a ele, não é isso mesmo? Então, toda vez que você vai olhar para alguém superior, você vai servir a ele. Então, essa é a ideia que Jesus quer ensinar para a gente também, que a gente venha seguir esse exemplo. E uma coisa que chama atenção aqui, é que ele fala, ó, no versículo 13, e disse-lhes, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não tornarem como essa criança, vocês de maneira alguma entrarão no reino dos céus. A palavra converter aqui quer dizer mudar de hábito. O que Deus está chamando a nossa atenção todos os dias, conversão. Converta os seus hábitos, tira esses hábitos, não é bom, ele não vai te levando a lugar nenhum, não está trazendo nenhuma satisfação na vida. Então muda esses hábitos, muda eles. Olha o que Tiago diz no capítulo 5, versículo 19 e o versículo 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, alguém se converter, sabe que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá
uma multidão de pecados. Conversão é mudar hábitos. No capítulo 5 de 2 Reis, nos conta uma história de um homem chamado Naamã. Ele era general do exército sírio. Diz a Bíblia que Naamã, ele era um homem poderoso, um homem que ganhava batalhas, era um homem vitorioso, porém tinha um problema muito sério com Naamã. Ele tinha lepra. Imagino aquele homem turrão, valentão, guerreiro, vencedor, na batalha, estava lá, vencia todo mundo. Quando chegava em casa, via a sua dor, tirar aquela bota. E sabe que lepra, ela começa a desprender as peles, né? Aquela coisa horrível. Aí de repente ele tirava aquela bota, ficava aquela dor, às vezes a pele agarrava na botina, na roupa. E todo dia era essa história. Todo dia era essa situação com Naamã. Naamã era vitorioso, era um homem que tinha medalhas de todo tipo possível. Porém, tinha esse problema. Ele era leproso. Uma das jovens, que era israelita, disse para outra mulher que lá em Israel tinha a solução para Naamã. E sempre Deus, ele sempre vai levar alguém próximo daquele que precisa dessa cura. Mas toda cura também precisa de algo que venha mudar, porque o problema maior não é somente a minha dor, a minha doença, ou o que for. É algo que também está aqui dentro. Talvez a dor, ou talvez a doença, ou o que for, está ligada ao meu ego, ao meu orgulho. E Deus quer quebrar isso, usando exatamente a dor, usar situações adversas. Nesse caso de Naamã, ele foi lá se consultar com Eliseu. Em primeiro lugar, Eliseu nem vai ao encontro de Naamã. Manda o teu servo e diz: olha, fala com Naamã para ele se banhar 7 vezes no rio Jordão. Entre os rios lá de Damasco e o de Jordão, o Jordão era barrento, feio. O rio lá de Damasco eram bonitos, cristalinos. E ele disse: não vou, os rios lá de Damasco são melhores do que esses rios, porque não me manda lavar lá no rio lá da Síria, lá de Damasco? Por quê? Porque tem que lavar nesse rio aqui. Às vezes tem coisas que tem que ser aqui. Deus quer quebrar o nosso ego, Deus quer quebrar o nosso eu. Ele não quer que a gente se proceda dessa forma para poder não continuar, porque esse não é o caminho que vai nos levar ao reino. Aí um dos subordinados, de Naamã, assim: já estamos aqui já, meu mestre, general, que não vai, já está aqui, já vai se banhar nesse rio logo. Aí Naamã já estava lá mesmo, falou assim: tudo bem, se banhou. Aí a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Levantava, sexta, levantava. Quando levanta na 7ª vez, ele é totalmente curado. O problema da cura não estava exatamente no que eu quero fazer, no que Deus quer fazer. Nunca se esqueça disso. Talvez a sua cura hoje, amado, talvez alguém entrou aqui hoje com um problema, talvez familiar, talvez um problema, enfermidade, e Deus quer mudar esse quadro. Deus quer mudar o quadro da sua família, quer mudar o quadro da sua história nesta terra. Mas para isso precisa algo ser mudado dentro de nós. Talvez o problema não está, talvez eu estou, tem irmãs, entenda só, não estou aqui falando diretamente não, tá? Estou falando aqui em tese. Tem mulheres que oram para os seus maridos se converterem, mas o problema são elas, não são o marido. Às vezes os pais oram para os seus filhos se converterem, mas o problema é os pais, não são os filhos.
Às vezes Deus quer chamar a atenção dos pais, buscarem a Deus. Veio o caso de Ana. Qual é o problema de Ana? Ana não tinha filho, era estéril, não é isso mesmo? Quem era o problema? O problema era Penina? Era Penina o problema de Ana? Não, amado. Penina foi exatamente um veículo de Deus para chamar e balançar a Ana. Acorda, mulher! Acorda, mulher! O que eu quero de você não é que você seja mãe. A prioridade não é ser mãe, é você me encontrar comigo, é você me buscar. E quando Ana, depois de um bom tempo sendo caçoada por Penina, ela vai buscar a Deus, e Deus responde ela. Mas tem um detalhe que me chama a atenção na oração de Ana, é que chamou a atenção Deus, que talvez Deus hoje, Deus, Ele está esperando isso de você. Talvez falta uma pecinha nessa sua oração. Eu falo isso para mim também, que eu estou precisando orar muito. A situação aqui está meio crítica, né? Talvez falta uma pecinha na sua oração, uma coisa mínima, mas está faltando na sua oração, para Deus dar uma solução nesse problema. E é o que Deus esperava de Ana. Ana orou: Senhor, eu quero um filho. Se tu me deres um filho, eu levarei para a sua casa. Lembra do detalhe, o fundo histórico dali, o contexto dizia que Israel estava numa situação, espiritualmente falando, caótica. Os inimigos estavam prevalecendo, espiritualmente falando, estava todo o filho de Eli, estavam todos em pecado. Eli já estava velho, não tinha mais não tinha mais liderança. E Deus queria um líder que pudesse resolver o problema de Israel. E justamente o líder estava na oração de Ana. Olha o detalhe: se tu me deres um filho, eu levarei para a sua casa, eu o deixarei lá, ele será seu. O que aconteceu? Nasce Samuel. E depois disso, você vai observar no contexto que Ana teve, eu não lembro agora, eu li isso, eu esqueci agora. Ana teve 2 ou 3 filhos, não sei, ou 4 filhos, não lembro agora. Teve muitos filhos. Talvez um milagre precisa de um simples detalhe da sua oração. Mas a soberba não deixa eu pensar assim. Sabe que esse orgulho nosso não deixa a gente olhar e admitir que o problema não está ali, está aqui. Ou talvez esteja ali, eu preciso orar, eu preciso me direcionar a minha oração para saber aonde está o problema, para que tudo seja resolvido. E nós às vezes estamos assim, sabe? Orando, e não tem resposta. E Deus está assim, cruzando os braços, aguardando. Só depende de você, meu irmão. Só depende de você, minha filha. Eu só quero ouvir um detalhe que você ainda não falou. Se você falar esse detalhe, está fechado o negócio e a glória vai descer sobre a sua família. Converter a minha forma de pensar, mudar os meus hábitos, tornar-me como criança. Sabe a criança? Irmão, pensa que não. Eu falo do meu neto. Ele dobra a gente lá em casa, né, meu irmão? Tanto eu como a avó dele. Eu acho que a avó é um caso sério, né? Nasceu para poder ser dobrado pelos netos, né? E chega lá, aquele jeitinho dele. Criança, a sua simplicidade faz chamar a atenção dos adultos, não é isso mesmo? É isso que Deus está esperando de nós, criarmos isso, nos tornarmos como crianças, exatamente para isso. Para nós chamarmos a atenção dele. Um adulto não chama atenção porque ele vai falar arrogantemente, soberbamente. A criança, ela fala com simplicidade, fala com alegria.
A oração, naquela oração dura, aquela oração simples, onde Deus quer ver isso em nós, sabe? Enquanto nós não chegarmos a este ponto, Deus não vai nos levar à oração que deveríamos, ou não vai nos dar a resposta que deveríamos ou queremos que Ele nos dê. Todos nós aqui, eu tenho certeza que queremos uma resposta de Deus. Amém, igreja? Você quer uma resposta de Deus? Então começa a mudar a sua forma de orar. Começa a depender de Deus. Tem uma passagem bíblica que é Romanos, que os irmãos quiserem abrir, pode abrir aí, amados. Romanos 8. Romanos 8, 26. Conselho aqui, ó, que Paulo nos dá, como resolver esse probleminha nosso aí, amados. Romanos 8, 26. Olha só, você quer resolver esse problema seu? Quer? Então, para nós concluirmos agora essa mensagem, aqui está a resposta que nós precisamos fazer para mudar essa história nossa, das nossas vidas, dos nossos lares e dos nossos familiares. Diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa... Porque sabemos orar, é isso mesmo? Hã? Oi? Ah, tá, eu pensei que tinha... Então eu li errado então, né, amado? Eu li errado, perdão. Porque não sabemos orar. Quer dizer o que? Eu oro, amados. Eu sei fazer uma oração perfeitamente. Eu sei me posicionar de Deus. Já caiu, já começou o problema aí já, amados. Paulo fala que nós não sabemos orar como convém. Aí entra em cena a pessoa mais magnífica desse mundo, o Espírito Santo. Ele fala: mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai buscar palavras que você não tem, vai buscar a intenção da oração que você não veio com ela. Está faltando isso daí, hoje é isso, é de buscarmos o Espírito Santo. Quer ver outra coisa? Vamos mudar. Eu queria terminar aqui, mas eu preciso falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá, eu falei isso no domingo desse atrás aqui, mas eu vou repetir de novo. Vamos lá, Lucas 18. Acho que é 18, não ia agora. Será que não é Lucas 18? Isso não pode ser isso, né, Márcio? Lucas 18 é onde nós lemos, né? Ah, não. Foi Mateus, isso. Vocês pensam que não, mas eu esqueci onde está escrito o trem agora. É brincadeira, né? Mas é isso que eu quero achar agora, irmãos. Espera aí, irmãos, rapidinho. Ah, sei que eu vou achar, espera aí. Rapidinho, a gente tem contexto aqui, a gente vai achar. Vamos lá, deixa eu só ver aqui onde é o texto exatamente. Eu quero ler isso para os irmãos porque é muito importante, amados. Lucas 11, sabia que tinha alguma coisa a ver com 11, né? Com Lucas 11. Vamos lá, abra aí Lucas 11. E vamos ler a partir do versículo 9. Para terminar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lucas 11, versículo 9. Em diante, diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busca e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Por isso, quer dizer que o quê? Quem? Um ou dois? Todo que pede, a porta que será, e todo que busca, o que bate. Aí vamos lá, vamos parar por aqui agora.
Agora deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Quando vocês pedem, vocês recebem? É assim mesmo? É isso mesmo? Quando vocês batem, a porta vai se abrir? Tá abrindo? Quando vocês buscam, vocês encontram? Mas aí o contexto começa a dizer, querer contradizer tudo isso, não é verdade? Vamos continuar aqui, amados. Versículo 11. Quem de vocês pede ao seu, sendo pai, né, daria uma cobra ao que se pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que se pede um ovo? Hã? Então agora ele colocou o pai. O pai não vai... Nós que somos pais, você nunca vai fazer isso com seus filhos. Nós nunca fazemos isso com os nossos filhos. Vocês vão concordar comigo? Então o nosso Pai Celestial, Ele não vai nos dar, Ele sempre vai querer nos dar coisas boas. Mas a resposta de tudo aquilo que vocês falaram, que vocês não receberam, a porta não se abriu, que não foi encontrada, está no versículo, exatamente o versículo 13. Ora, se vocês que são do mal sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Porque nós pedimos o quê? Algo para poder encher o nosso ego. Está entendendo agora? Porque a porta não se abre, porque você não encontra o que você busca, porque você não recebe quando você pede. Porque tudo que nós pedimos é para encher o nosso ego. E Jesus está nos ensinando quem quer que as coisas funcionem. Então o que ele faz? Quanto mais dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quer ver uma coisa? Paulo fala que quem intercede por nós é quem é? Quem é, irmão, que intercede por nós? Quem intercede por nós, irmão? Quem intercede por nós? Quem é? E ele está falando para buscar quem aqui? O Espírito Santo. Chegou a hora de nós mudarmos a nossa forma de pensar. Só o Espírito Santo conhece as intenções de Deus. Só Ele sabe o que Deus quer dar para você hoje, o que Ele quer que você faça hoje. Senhor, cura o meu filho, cura isso, cura aquilo, mas o Espírito Santo não é isso. Mas eu estou orando para Deus, eu quero me livrar do problema. A maioria das vezes é assim. Eu quero me livrar do meu problema. O problema é meu filho doente, está me enchendo já, tudo tem que levar para o médico. O meu problema é isso, o meu problema é aquilo. Não, nós às vezes não queremos orar para Deus resolver, para pedir uma resposta. Nós queremos fazemos uma oração para Deus resolver o meu problema. Eu quero me livrar dele. E Ele só quer Ele só quer fazer você feliz. E a única pessoa que pode fazer isso é somente o Espírito Santo. Comece a buscar o Espírito Santo na sua vida. E você vai ver como Deus vai agir na sua vida. Como Deus vai brilhar na sua vida. Deixa Ele falar por você. Deixa Ele interceder por você. Aqui, intercessão, no capítulo 8 de Romanos, exatamente, deixa Ele falar por você. Tem aquela coisa que é melhor ficar quieto, engolir seco, como diz o ditado, engolir um sapo, né? Não é isso que fala? Mas você engole o sapo, o Espírito Santo vai agir em teu favor. O único meio de nós chegarmos ao reino é pela humildade. Entendendo a humildade, nós vamos conseguir chegar ao reino. Quando se chega ao reino, chega ao ápice, chega ao clímax, chega ao ponto principal de que nós precisamos, o que nós necessitamos. Deus abençoe vocês, que nossa vida possa ser uma vida de vitória a cada dia. Saber que só quem pode dar ela
é só Jesus. Amém? Podemos dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite? Amém. Antes de entregar para a pastora Cris, eu queria pedir aos irmãos para se pôr de pé nesse momento agora. Vamos orar ao Senhor. Onde você estiver, curva a sua cabeça agora. Espírito Santo, aqui estamos, ó Deus, para lhe agradecer. Sabemos que temos nossos egos, ó Deus, o nosso orgulho, a nossa soberba, e ela, às vezes, ou sempre, não permite a gente chegar a um encontro contigo, a ter uma intimidade contigo, Senhor, porque sabemos que essa intimidade nos vai nos revelar exatamente o que devemos orar, o que devemos pedir, e aonde está a solução e a resposta das nossas orações. Os discípulos queriam ser maiores, queriam mandar, e o Senhor ensinou eles a se humilhar. Aqui estamos, ó Deus, para nos derramarmos diante de Ti, ó Deus, e o que o Senhor Espírito Santo possa nos levar nesse caminho do reino, porque dependemos de Ti, Senhor. Abençoe Teus filhos, abençoa Tuas filhas, ó Deus, e abençoe a Sua igreja. Abençoe os Teus filhos que estão aqui, Deus amado, nessa live do Facebook. Abençoe, Deus amado, o pastor servido desta igreja, a pastora Cris, ó Deus, a esse casal que a qual o Senhor colocou como pastores desta igreja. Que o Senhor os abençoe a cada dia. Que queremos, ó Pai amado, a partir de hoje, ver algo acontecendo diferente no coração dos Teus filhos ao sair daqui hoje ou chegar em casa, Pai. Eu que tenho certeza que se eles orarem como nós ensinamos hoje aqui, se humilharem como nós ensinamos hoje aqui, eu tenho certeza que eles chegarão, Deus amado, a receber o benefício do Teu reino, que é a glória do Senhor revelada em seus corações. Muito obrigado. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Cris.